Bom dia, meus irmãos, aqui, Fernando Bandeira, para fazer um comentário humilde, já que eu não sou formado em nada, eu canso de me falar aqui, e vou comentar hoje sobre um personagem pouco falado nas missas, nas homilias, nos cultos evangélicos, mais adorado pelo povo, inclusive pela minha irmã Penha, lá depois do Paulo Pereira, lá vai subindo, não sei se é Alto Boa Vista ou Alto Bela Vista, me confundo ali. Depois do Baimina vai subindo, pelo Paulo Pereira, chega na casa dela, uma pessoa de fé, uma pessoa crente em Deus, me pediu para comentar sobre Caleb. Estranhei, porque todo mundo pede para falar sobre Moisés, sobre Josué, sobre Jacó, sobre Salomão, sobre Noé, e ela pediu para falar sobre Caleb, uma pessoa que é relativamente pouco comentado nos meios cristãos. Aí corri para minha orientadora, para uma pessoa que eu gosto muito, porque ela conhece a palavra de Deus, que é a missionária, que eu chamava de pastora, mas ela falou que ela é missionária, Patrícia, que junto com o esposo dela, que é pastor, este sim pastor, tem uma igreja ali na União, depois da Multivix, depois da entrada do Monte Belo, 100 metros mais ou menos, 100 quilômetros chega em Campos, né? 100 metros mais ou menos, entradinha à direita, do lado de umas firmas ali, tem essa igreja que eles congregam. Então, com o pedido da minha amiga Penha e da minha amiga Patrícia, colaboração dela, vou falar sobre Caleb, rasteiramente, humildemente. Caleb se juntou a Moisés e a Josué para ajudar o povo teimoso, que estava sempre em conflito com Moisés e reclamando de Deus, porque eles estavam com aquela vida acostumada do cativeiro lá no Egito, pela moldura do faraó. E Moisés os libertou. Eles estavam sempre murmurando contra Moisés e contra Deus. Mas Caleb é mencionado na Bíblia no livro de Números, capítulo 14, no versículo 24. O que diz aqui? Olha o que Deus fala. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Como a terra que ele espiou? Voltando um pouquinho, Caleb se juntou a Moisés com 45 anos. E junto com Josué, foram os mais fervorosos dos 12 espiões que Deus mandou Moisés escolher 12 para ir abrindo o caminho, para contar como que era a terra prometida. Os outros 10 falavam mal, murmuravam contra Deus, inflamaram a terra, defamaram a terra. Diz que tinha muita gente ruim, muito gigante, muito guerreiro bravo, que não teriam que seguir por outro caminho. Mas Josué e Caleb foram firmes na defesa da terra prometida e não murmuraram contra Deus, fazendo chegar aos ouvidos de Deus que Deus os presenteou. E quanto aos outros 10, Deus fez cair uma praga sobre eles, e eles morreram ali mesmo no deserto, conforme está no escrito no capítulo 14, versículo 36 e 38. Vamos ler. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Olha, Deus era justo, mas era determinado. Pedisse uma coisa para ele, e se você saísse fora do rumo dele, ele te castigava. Mas continuando. Então, como disse, Caleb se juntou a Josué e a Moisés quando ele tinha 45 anos. E ficaram 40 anos. E aquela terra que Deus o prometeu, qual era a terra? Você sabe? Eu vim saber agora aqui. Era Hebrom, que ficava ao norte de Israel, que lá moravam os gigantes falados, os homens altos, guerreiros, sanguinários, e Caleb os enfrentou e pediu ajuda a Quenaz, que era seu irmão mais novo, para ajudar nessa peleja.
E eles conseguiram vencer com o povo santo de Deus os gigantes de Hebron e ficaram ali. Como agradecimento a Kenaz, que era irmão mais novo de Caleb, ele prometeu a filha dele, Axa, filha de Caleb, Axa, a casar com o sobrinho dele, que era filho de Kenaz, Otinel. O nome do sobrinho dele era Otinel. Casou com a filha de Caleb e se tornou o primeiro juiz de Israel. Olha só, o primeiro juiz de Israel. E andou na lei de Deus por mais 40 anos até falecer. Mas deixando Otinel e Kenaz de lado, vamos falar que Caleb, aos 85 anos, é que realizou essa proeza e conquistou a terra de Hebron junto aos gigantes. E ficou ali, como Deus prometera, na terra prometida. Prometera a terra prometida onde ele pisaria os pés. E Deus faz uma promessa para você nesse momento. Você que lê a Bíblia, que gosta da palavra de Deus e que anda possivelmente fora do pecado, porque a vida está muito dificultada para a gente que é crente em Deus, principalmente pelos que se exibem nas novelas, nos noticiários, uma depradação da família brasileira, da família mundial, nos filmes é assim mesmo. Então, Deus já alertou, Cristo alertou para você que a porta do céu era estreitinha e o inferno era larga, a porta dos prazeres. Mas a porta de Deus, que é do céu, é estreita. Você tem que seguir naquele caminho e respeitar a lei de Deus, respeitar os 10 mandamentos, que você terá uma vida longa. Então, peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal Fernando Bandeira, onde no YouTube, no X, no Instagram, todos os outros, Facebook, eu comento sobre as palavras de Deus de acordo com a minha visão, que é a visão do povo. Não é a visão teóloga, não é a visão letrada, é a visão do povo. Linguajar fácil, claro, fácil, simples e objetivo, assim como você é. Vai lá, se inscreva, não custa nada, zero. Se inscreva no canal Fernando Bandeira Oficial, comente, opina, curta e dê sua opinião e eleva essas palavras aqui para um amigo seu que está precisando de se converter em Cristo. Amém. Bom semana para vocês.